Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Meu nome é George e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica, que é totalmente gratuito, que você pode acompanhar numa série, que eu vou deixar a playlist aqui na descrição. Essa é a parte 4, no caso a aula 4, que é da parte 1 de cabeçote. Por ser muitas coisas, eu vou dividir essa aula, eu não sei quantas aulas vai ficar ainda, mas vai acompanhando aí que a gente vai dar continuidade de maneira a explicar todas as partes, quais são os principais defeitos e as características peculiares de cada tipo de cabeçote, assim como das outras partes do motor. É provável que, se no futuro eu tenha feito algum vídeo sobre injeção, por exemplo, eu tenha que voltar aqui em alguma parte do cabeçote para falar algo que eu esqueci de falar ou de alguma coisa perguntada por algum inscrito. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, já pode deixar aqui nos comentários, que eu vou verificar. Eu sempre olho os comentários, então não deixe de deixar alguma sugestão ou alguma dúvida. Pois bem, vamos lá. Nesta aula você irá aprender o que é um cabeçote, como funciona o cabeçote e os tipos de cabeçote. O que é um cabeçote de um motor? É uma parte do veículo que é responsável pelo gerenciamento dos gases. No caso, ele é montado na parte superior do bloco. Geralmente ele é feito de alumínio nos carros modernos. Nos antigos você pode encontrar ele de ferro fundido, por exemplo. Mas é muito raro, muito difícil encontrar. Somente em motores diesel mais antigos que você encontra ainda certos cabeçotes feitos de ferro fundido. Mas predominantemente eles são feitos de alumínio. É uma liga geralmente de alumínio e magnésio, que é geralmente a liga principal da fabricação dos cabeçotes. No cabeçote é encontrado várias partes, que eu vou falar delas posteriormente em vídeos separados, como vela, comando de válvulas, tuchos, que tem particularidades muito específicas que não dá para falar em uma única aula. Então essa aqui é a nossa imagem de um cabeçote de motor. No caso de um motor 3 cilindros, no caso 2 válvulas por cilindro. A gente vai falar isso posteriormente. No caso, motor 6 válvulas de 3 cilindros. Aí ele está sendo feita uma montagem desse cabeçote no motor. No caso, essa parte aqui, essa parte superior. Então, o gerenciamento dos gases. No caso, nós temos motores que são de 4 tempos e motores de 2 tempos. Sendo que os mais comuns, sem dúvida, são os motores de 4 tempos. Em carros, praticamente não existe motores de 2 tempos. Em motos, você pode encontrar algumas motos antigas que têm motor 2 tempos e algumas fabricantes que não fabricam no Brasil, que fabricam em outras partes do mundo e não no Brasil. Então, nessa imagem você pode observar o funcionamento do motor e o cabeçote é essa parte superior aqui. Nessa parte superior, enquanto você encontra essas válvulas aqui sendo abertas, esses comandos, todas essas partes móveis, todas essas partes fazem parte do cabeçote. É um conjunto completo de peças que fazem parte do cabeçote. Aqui, somente para ilustração, nós temos um motor de 2 tempos. Observe que o cabeçote dele não possui peças móveis. O cabeçote dele tem apenas a vela de ignição. Então, por o cabeçote dele não haver peças móveis, não tem características técnicas suficientes para eu começar uma aula somente disso. E se vocês quiserem uma aula completa sobre motores de 2 tempos, por favor deixem aqui na descrição que eu faço uma aula completa de motores de 2 tempos. Como funciona o cabeçote? O cabeçote possui válvulas que são responsáveis pelo gerenciamento dos gases na câmara de combustão. Essas válvulas são controladas de várias maneiras. Você pode encontrar várias maneiras de controlar. Só que dessas maneiras, sem dúvida, todas elas vai ter uma peça que é fundamental, que é a árvore de Camis, que eu vou mostrar agora. Então, aqui temos uma imagem onde você percebe um cabeçote aqui, que é o cabeçote com, no caso, comando duplo. No caso, aqui está o comando, no caso, velas, 2 comandos. E no caso, você pode observar que ela não é uma circunferência perfeita. Ela tem uma saliência. Esse ressalto é chamado de came. Ao came ele empurrar a válvula para baixo, ela abre, fornecendo a passagem dos gases. E a mola, no caso do tucho, levanta a válvula, recupera a válvula, fazendo com que ela novamente se assente na sua sede. Então, vamos analisar aqui. Nessa parte aqui nós temos
comando de válvulas, aqui nós temos os tuchos, as molas de recuperação e aqui as válvulas. Sempre vamos ter válvulas de admissão e válvulas de escapamento, onde a válvula de admissão é responsável por admitir o ar para dentro do cilindro, enquanto as válvulas de escapamento elas são responsáveis por tirar os gases provenientes da queima de dentro do cilindro. Então, sem dúvida, todo cabeçote, independente da quantidade de válvulas por cilindro, ele sempre terá as válvulas de admissão e válvulas de escape. Aqui nessa imagem você pode perceber que temos uma árvore de Kami e que tem esses ressaltos. Esses ressaltos são importantes para empurrar os tuchos, no caso, que era para poder fazer a abertura de válvulas. E essa abertura, sem todo o cabeçote, por mais que a árvore de Camis não fique necessariamente no cabeçote, terá uma árvore de Camis para poder fazer a abertura das válvulas. E por isso, por ela receber essa função de abertura de válvulas, ela também é chamada comando de válvulas. Então é muito comum você encontrar o termo comando de válvulas, o meu carro quebrou o comando, ou quebrou o comando de válvulas, do que a árvore de Camis, apesar do nome original dela, o nome correto dela se chamar árvore de Camis. O nome mais popular, sem dúvida, é o comando de válvulas, sem dúvida. Tipos de cabeçote. O cabeçote ele pode receber basicamente dois tipos de classificação. Quanto ao tipo de comando, né, ou na verdade é quanto à localização do comando, digamos assim, o tipo do comando, ou quanto ao número de cilindros por válvulas. Claro, aqui no canto eu deixei uma observação, existem vários outros tipos de, como é que eu poderia dizer assim, classificações. Por exemplo, VVT, VTEC, dentre muitas outras, que eu vou falar isso em outros vídeos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, muito extenso e vai acabar confundindo, não podendo a pessoa compreender completamente. Então, nos próximos vídeos a gente vai aprendendo um pouco mais sobre esse tipo de trabalho do cabeçote. No caso, só para título de comparação, VVT é o comando de válvulas variável, ou seja, em vez de ser um comando que ele tem um tipo de ressalto fixo, ele vai ter outro tipo de ressalto. E para poder a gente ver isso, a gente teria que ver ângulo de abertura de válvulas, ângulo de fechamento, algo mais complexo que cabe uma aula especificamente para isso. Então aqui nós temos a classificação dos cilindros quanto ao número de válvulas, que é o mais simples de entender. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre carros 8 válvulas, 16 válvulas. Então, pois bem, essa aqui é o momento de você entender. Quando nós temos carros com 2 válvulas por cilindro, por ele ter 4 cilindros, então nós temos 8 válvulas. Observe aqui, nós temos um carro com 8 aberturas de válvulas, no caso, 8 válvulas. E aqui à direita nós temos um carro com 16 válvulas, no caso, 4 válvulas por cilindro. Sendo que no carro que são 2 válvulas por cilindro, uma válvula é de admissão e a outra válvula é de escapamento. No carro que tem 4 válvulas por cilindro, no caso um carro de 4 cilindros, 16 válvulas, no caso, ele tem 2 válvulas de escapamento e 2 válvulas de admissão. E por que acontece isso? Porque um tem o dobro de válvulas a mais do que o outro. Porque quando nós temos o dobro de válvulas, nós temos a câmara de combustão mais preenchida. Observe que a câmara aqui está muito mais preenchida. Isso ocorre com o seguinte, que aumenta muito mais a passagem do fluxo dos gases. Você consegue ter uma admissão muito maior e um escapamento também muito maior por ter o dobro de válvulas. Então não significa que necessariamente vai ter o dobro da vazão, uma vez que as válvulas às vezes são muito menores até do que um carro com 8 válvulas. Contudo, você vai conseguir ter um fluxo muito melhor tendo 4 válvulas por cilindro. É possível você encontrar motores com 5 válvulas? Sim, é possível encontrar motores com 5 válvulas por cilindro. Existem alguns Audi, por exemplo, que tem 5 válvulas por cilindro. Contudo, isso é mais raro de você encontrar. Geralmente os carros são 2 ou 4 válvulas por cilindro. Nessa imagem, temos a classificação por tipo do comando. Existem outras tipagens de comando que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Vou falar das mais comuns. No caso à esquerda, nós vemos o tipo de vareta. No caso, o comando de válvulas fica localizado nessa posição. E tem uma vareta que sobe e abre
a válvula através de um balancim, que é essa pecinha aqui, que é chamado balancim. A gente vai tratar das peças na próxima aula, não se preocupe. Então, você percebe que o ponto principal desse sistema é que existe uma vareta localizada nessa posição que eu marquei. E essa vareta é que ela é responsável por fazer a abertura das válvulas. No do meio nós temos o SOHC. O que significa SOHC? Lembre-se somente da primeira letra, que é S, de single, que significa único, um só, apenas um, simples no caso. Que significa que só tem um comando, e um comando é responsável por abrir as válvulas de escapamento e de admissão. E no caso, e por que só tem um comando? Porque o comando ele já tem um ressalto no próprio comando para a admissão e para o escapamento. E isso não tem nada a ver se o motor é 8 ou 16 válvulas. Por exemplo, os Honda Civics, eles possuem um único comando, ele é SOHC, só tem um único comando e abre as 16 válvulas do cilindro com apenas um comando. E sempre que temos apenas um comando, nós temos também balancins. No caso, quando nós temos um comando que fica no cabeçote, geralmente nós temos dois balancins. E esses balancins eles podem ser colocados dessa disposição em cima, cruzados. Contudo, há motores que são 8 válvulas e que tem um único comando de válvulas, e esse único comando de válvulas pode abrir diretamente no tucho, sem ter necessariamente o balancim. Quando formos falar sobre essa parte das peças, isso vai ficar mais evidente, mas até um momento você pode entender que essa nomenclatura, se você já viu essa nomenclatura em algum motor SOHC, você já pode compreender que o SOHC significa e é simples. Lembre sempre apenas do single, que é o único comando do cabeçote. Aqui à direita, nós vemos que esse cabeçote tem dois comandos. Observe. E esses comandos abrem a válvula independentemente. Nós vemos isso principalmente em carros que são 16 válvulas. Praticamente é raro, muito raro. Eu particularmente desconheço algum motor que seja 8 válvulas e que você encontre dois comandos de válvulas. Se vocês tiverem algum conhecimento de algum carro que tenha dois comandos e seja 8 válvulas, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada. Então, esse veículo ele possui dois comandos e você vê que o controle é feito por uma corrente, assim como o motor SOHC. E esse comando ele tem uma característica de ter maior precisão no controle dos gases, no caso, no controle das válvulas. Você consegue ter uma precisão muito melhor por causa disso. E geralmente, nesse caso aqui, especificamente dessa imagem, ele que tem um tucho hidráulico, a própria regulagem do tucho é feita hidraulicamente, não sendo necessário fazer regulagens periódicas no caso das folgas, como ocorre no de vareta e como ocorre no single, no caso no SOHC, que possuem parafusos de ajuste. Então essa característica é uma característica muito importante para esses motores, para dar mais potência, mais economicidade nos motores que têm essa característica. E consequentemente a manutenção ela se torna um pouco mais cara e complexa, porque para você poder fazer esses ajustes você tem que trocar pastilhas, que a gente vai ver na aula só de peças do cabeçote, não se preocupe. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo, isso vai ajudar muito o canal a crescer. E se inscreva. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, não deixe de deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.